é porque tem entrevista agora aqui na ponta da linha que é importante. O Coronel Muniz, comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Amazonas, está na ponta da linha conosco para a entrevista. Bom dia, comandante, tudo bem com o senhor? Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Estamos aí vivenciando um momento complicado, né? Mas precisamos alertar a população a tomar os cuidados necessários para que nós possamos enfrentar esse período, né? Sem maiores transtornos, apesar dos transtornos que já estamos vivenciando, né? Comandante, a gente ouviu aqui já a palavra de um especialista, o Carlos Urigan, pesquisador, que falou que essa fumaça toda que cobre Manaus tem muita influência das queimadas de desmatamento. Mas a gente queria saber também, nesse cenário, qual que é a contribuição, se é que essa palavra é a mais adequada, mas acaba por ser ali para a gente utilizar, como é que as queimadas urbanas têm influenciado isso? Tem influenciado de fato ou não? Perfeito. Nós precisamos compreender, né, que quase que a totalidade dos gases emanados oriundos aí de queima de vegetação são causados pela ação humana. Então, há quem diga que tem as queimadas de origem natural. A combinação de fatores para que isso ocorra, ela não é fácil. Então, nós, inclusive, procuramos alertar a população para que não faça o descarte de bituca de cigarro na vegetação seca, tenha muito cuidado ao projetar fogos de artifício, fazer fogueira ou qualquer outra coisa, entendendo que 95% das queimadas que estão acontecendo, isso não é só no Amazonas, em toda a região amazônica, elas são causadas pela ação humana. E nesse cenário, nós temos a cidade de Manaus, nós temos Iranduba, Manacapuru, Novo Airão, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, cidades relativamente próximas. E aí quando você junta, né, diversos focos de queimadas, projetando a fumaça que nós temos visto na cidade, e com a movimentação delas, né, em todas as direções, nós temos aí uma complicação na qualidade do ar, como a que nós vimos hoje. Importante também salientarmos que essas fumaças, elas se movimentam por grandes extensões. Então, parte da fumaça que passa por cima de Manaus, ela tem origem em outros estados, inclusive, né? É importante também a gente frisar que nós, esse ano, estamos vivenciando uma incidência forte do fenômeno El Niño, que baixa a umidade relativa do ar, aumenta a temperatura e, com isso, fica mais fácil nós termos o fogo em vegetação. O Corpo de Bombeiros hoje, ele está com todas as suas estruturas na rua, nas estradas. Estamos ali desde domingo, né, atuando ali na BR-319, onde nós tivemos um grande incêndio que fica ali entre o Careiro da Vaz e o Careiro Castanho, e com muita projeção de material particulado, fuligem, fumaça tóxica na atmosfera. E isso causada pela ação humana, pessoa que passa lá e descarta, inclusive com relatos de pessoa que passaram lá e que viram a pessoa fazendo uma fogueirinha. A questão é que a fogueirinha pode sair de controle e acontece uma grande tragédia, inclusive impactando aí na vida de animais, de pessoas. Imaginem você fazer fogo no seu quintal, juntar o entulho, a garrafa PET, o sofá velho, o que está tudo seco, você toca fogo. O subproduto dessa queima tem tantos gases tóxicos que nem sequer é mapeado. Aí a criança recém-nascida na residência do lado fica inalando aquilo. O idoso com dificuldade de locomoção na residência do outro lado também fica inalando aquilo. E isso pode certamente causar, além de problemas à saúde, causar inclusive o óbito, dependendo da quantidade de gás inalado. Portanto, nossa orientação é que não faça queimada, não faça. E presenciou uma queimada, ligue imediatamente para o 93. O 93 é o número de emergência do Corpo de Bombeiros. Nós estamos aí com todas as estruturas na rua, em Manaus, em toda a região metropolitana, inclusive mobilizando mais recursos para que a gente consiga mitigar o problema. Nós sabemos que o problema é recorrente, não é pontual em Manaus. Inclusive nós temos uma grande área ali no sul do Amazonas, né? Inclusive dentro de reservas federais, que começa um fogo, e esse fogo acaba se expandindo e começa a queimar grandes áreas,
expelir grande quantidade de fumaça e ela se movimenta em todas as direções, inclusive como é o caso que vimos hoje em Manaus. Comandante, o senhor falou aí um dado que é assustador, de que 95% dessas queimadas são decorrentes da ação humana. Porque muito se fala sobre a questão do período seco, os incêndios em áreas de vegetação, incêndios em áreas de floresta, mas o senhor acaba de confirmar essa informação, então, de que 95% é causado pelo homem. Exatamente. Inclusive, assim, fora aquelas que são causadas de maneira acidental ou até a pessoa não tem a intenção, ainda existe as intencionais, as criminosas, que são as piores ainda, né? Então, nós alertamos as pessoas, primeiro, as pessoas boas, intencionadas, não faça fogo em hipótese alguma, recolha o lixo e coloque à disposição do serviço de limpeza para ser recolhido. Em estrada, não descarte bituca de cigarro, o fósforo, a vela, até ritual religioso próximo de área de vegetação seca, isso pode ocasionar um incêndio. E isso tudo é causa humana, mesmo que de forma não intencional. Soma-se a isso aquelas que são causadas intencional. Às vezes o agricultor, o ribeirinho, ele vai lá, não faz a sua queimada de forma adequada, controlada, sem fazer o acero, ateia fogo lá numa determinada área, sai de controle, pega a mata primária e aí nós vemos, né, o fogo se espalhando aí de forma muito rápida. Mais uma vez, a grande maioria, quase que a totalidade dessas queimadas, elas têm causa humana. Por isso que nós chamamos a atenção das pessoas e existe um aparato repressivo do Estado nesse sentido, através do IPAAM, da Polícia Militar, da Polícia Civil. Causar queimada é crime e se o cidadão for plotado, for identificado, ele vai responder à luz da legislação. Comandante, como é que está o cenário dessas queimadas causadas pelo homem, né, causadas pelas pessoas, aqui na região metropolitana? Como é que está o cenário neste ano de 2023, lembrando que estamos no início aqui do mês de setembro, em comparação com o ano passado? Nós tivemos um aumento? Nós temos um aumento, né? Nós temos aí vários fatores que estão corroborando para esse aumento, e dentre eles a própria climatologia, né, em virtude aí do El Niño, mas, mais uma vez, né, o que nós temos visto aí, inclusive esse que aconteceu recentemente aqui na Avenida das Torres, um grande incêndio, foi identificado lá o cidadão que causou. Nós temos aí tido a atuação humana aí de forma significativa como causadores desses problemas. E nós temos tido um aumento em relação ao ano anterior. Só para o amigo ter uma ideia, nos últimos 5 dias nós já tivemos, só na região de Manaus, 78 incêndios em vegetação, nos últimos 5 dias. E isso representa um aumento da ordem de 52% comparado com o mesmo período do ano passado. Então a gente fica muito apreensivo. Acabei agora há pouco de fazer uma reunião aqui com os comandantes operacionais aqui da capital, do interior, para nós redobrarmos, né, os recursos e estarmos, né, em condições de dar uma resposta imediata a todos esses problemas, porque, de fato, se nós continuarmos nesse ritmo, né, o mês de setembro é um mês muito crítico, o mês de outubro, idem, né, só começa a amenizar em meados de novembro. Nós teremos ainda aí 2 meses pela frente para enfrentar um período aí muito, muito crítico, né? Então a gente precisa estar atento. Nessa reunião de agora, comandante, foi proposto então aí que se dobre efetivo o investimento para combater as queimadas, é isso, na região metropolitana? Perfeito. Nós estamos, inclusive, redobrando aqui, né, desdobrando os nossos meios, movimentando pessoas do interior para a capital, da capital para o interior, para que nós consigamos, inclusive, analisando e estudando, né, a criação de postos móveis em determinados pontos de algumas rodovias,
já com estruturas mesmo de pronta resposta a combate a incêndio para mitigar o problema, porque às vezes, quando nós estamos próximos, né, nós combatemos o princípio do incêndio, ele não vira um grande incêndio. E se nós chegarmos rápido, né, no princípio do incêndio, ele não se transforma naquele grande incêndio, prejudicando o meio ambiente, e por aí vai. Então é nesse sentido que a gente está tomando algumas providências internas dentro do Corpo de Bombeiros para melhorar e aumentar a nossa capacidade de pronta resposta. Nós conversamos aqui com o Coronel Muniz, comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Estado do Amazonas. Daqui a pouco essa entrevista vai estar disponível no nosso site também. Coronel, obrigado pela participação, um bom trabalho. A gente, claro, vai ficar na torcida pela boa execução do trabalho do Corpo de Bombeiros. Muito obrigado a todos, tenhamos todos um bom dia.